tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Olá pessoal, eu sou a Sargento Cleia e convido vocês a participar conosco da primeira corrida Top Race Desafio das Gerações. Escolha a sua categoria e venha correr com a gente. Se você gosta de corrida, desafio e superação, venha para o Elite. Essa categoria é para você. Eu sou a Lívia. Eu sou a Rafa. Venha correr, caminhar e viver esse momento especial com a gente. E para você que é iniciante, temos a categoria geral. O importante é participar e se desafiar. E ao realizar a sua inscrição, você já está concorrendo a uma Honda Bis. E atenção, para receber o prêmio, é necessário estar no local do evento. Para realizar sua inscrição, basta entrar nas redes sociais da Patrulha Maria da Penha ou Academia Top Fitness. Aguardamos vocês! Além do fato, oferecimento Prev Simples, seu benefício, simples assim. Há 10 anos, a Prev Simples ajuda você que trabalhou a vida inteira e que precisa a conquistar o seu benefício. Eu me chamo José Maia, me aposentei pela Prev Simples e chamo para você vir também. São milhares de pessoas aposentadas e beneficiadas, milhares de histórias que mudaram de vida. Aposentadorias e benefícios é na Prev Simples. Seu benefício, simples assim. Boa tarde a todos. Já estava conosco? Continue ligados na TV Nativa. Chegou por agora? Seja bem-vindo, é um prazer. O Além do Fato começa dia 4 de agosto de 2026. E para começar o programa, junto comigo na bancada, os jornalistas Dani Bueno e Josias Gomes. Começo pelo Dani hoje. Boa tarde, Dani Bueno. Boa tarde. Todo dia tem que arrumar essa gola aqui, que às vezes tá fora do padrão aqui. Um beijão no coração da nossa audiência maravilhosa. Hoje trazemos mais confirmações aí, né? Pois é. O programa, cada vez, né, essa história tem contornos que vão se ampliando aí, né? Eu tô devendo uma, mas vou pagar depois que o Josias der o boa tarde dele também. Josias, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde, Dani. Boa tarde à nossa grande audiência por toda a região norte, por todo o estado, por onde chega a TV Nativa através dos canais digitais. Estou devendo o pedido de desculpas. Ontem eu me equivoquei, né? Como dizem por aí, o apressado come cru e queima os dedos. Errei feio. Errou, falhou? Ao chutar 90% de chance dos carros usados pelo técnico do VAP não serem da prefeitura. Lembra? Tem como colocar aquele veículo, por favor, ô Rian? Só para a gente fazer aqui um apanhado. Eu já quero começar pagando essa conta, pagando essa dívida com o amigo e a amiga que nos acompanha todos os dias aqui no Além do Fato, né? Nós mostrávamos ontem uma mudança forçada por conta de um despejo de integrantes do VAF em Alta Floresta no fim de semana, e essa SW4 preta apareceu no meio do processo aqui da discussão e tal, e o Dani fez uma afirmação, olha, seria um carro da prefeitura. Eu achei muito estranho, de fato continuo achando, de fato continuo agora pensando ser mais grave do que eu pensava, a situação, por exemplo, de não ter uma identificação de ser um carro descaracterizado, por mais que a placa do veículo conste ali um quesito legal compatível com carros oficiais, tem isso também, placas de veículos de carros oficiais,
tem uma característica que o carro aí não tem nenhuma adulteração, está cumprindo. Mas nós temos questões de morais, questões de postura, que nos levam a crer até na possibilidade de existir, quem sabe, uma lei. Se não existe, cabe ao Legislativo Municipal providenciá-la, para que todo veículo público seja devidamente caracterizado. Isso se essa lei não já existir. Isso se já não existir uma lei em vigor em Alta Floresta regulamentando isso aqui na nossa cidade. Se não existe, é uma falha da Câmara Municipal. E se existe e não está sendo cumprido, eu não preciso nem apontar de quem é a falha. Correto? Então eu errei feio ontem. Os meus 90% de aposta de que o carro seria particular e não seria público, pois deu os 10% que faltava. O carro é público, a gente vai falar sobre isso. Não só esse, como o outro também aí sem timbre, que apareceu no processo. Aqui para mim, por favor, ó. Os documentos foram providenciados, já estão em nossas mãos, ok? Só para não restar dúvidas. E não sou só eu que estou devendo pedido de desculpas, não. Tem muita gente no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Jornalistas, políticos, lideranças, referências em saúde. Caiu a farsa da pandemia 2020-2021. Dr. Anthony Fauci foi chamado ao Congresso norte-americano para prestar esclarecimento e preferiu por 111 vezes invocar o artigo 5º da Constituição norte-americana, contrariando o que ele mesmo havia dito em falas públicas anteriores de que estava à disposição do Congresso para falar sobre os protocolos que nasceram, em sua grande maioria, da sua cabeça e ditaram regras para o mundo inteiro. Quem não se lembra do lockdown? Quem não se lembra da sua empresa que foi fechada obrigatoriamente, do uso de máscara que você foi obrigado a colocar na fuça durante os 2 anos, do fique em casa, da vacinação obrigatória e não facultativa, simplesmente aos que queriam tomar a vacina? Pois é. O diário de Anthony Fauci revela que ele sabia que tudo isso não passava de conspiração e, mais que isso, revela também que ele pode estar por trás, inclusive, de um acidente em laboratório na China que originou o coronavírus. O tempo, velho senhor da razão. Não falha nunca, Josias. De jeito nenhum. Agora, nos Estados Unidos, a coisa é diferente. O buraco é mais embaixo. Lá, eles apuram. Lá, eles chegam nos culpados. E lá não tem perdão. E tem muitos que vão para a forca. Eu gostaria, Oliveira, eu nunca cogitei isso, eu acho até pesado demais colocar isso. Mas o Brasil precisa de leis mais severas, em todos os sentidos, em todos os segmentos. Política, por exemplo, meu Deus, quanta bagunça que essa política brasileira, que esses políticos aprontam, quanta coisa errada que nós assistimos de camarote e ficamos assim, parece que não é com a gente. Parece que não é com o brasileiro. O brasileiro é o povo mais passivo do mundo. É inteligente demais e, por outro lado, com todo o perdão da palavra, muito burro. Porque aceita, sabe? Diz amém para essas coisas. Se fosse aqui no Brasil, que esse cidadão estivesse respondendo por isso, amanhã ele já estava no Ministério da Saúde. Já estava no Ministério da Saúde, já tinha um cargo, já seria candidato a presidente da República. É isso. E digo mais, a gente está colocando aqui no ar essa situação porque, enquanto jornalista, enquanto atuante num órgão de imprensa, o sentimento que bate nos bons, daqueles que guardam os bons costumes e que prezam pela verdade acima de tudo, é um sentimento de que a gente foi usado para contar uma grande farsa. E nada mais que justo que a gente também, nesse momento, repercuta o que a grande mídia a nível de Brasil não está repercutindo. Como, fazendo jus à frase mais usada da atualidade, né? O que me espanta não é o barulho dos ruins, mas o silêncio dos bons. Porque teve muita mídia no passado orientando que você baixasse a porta da sua loja, orientando que você ficasse em casa, orientando que você não saísse nas ruas, que você fosse obrigado a usar máscaras, que você tomasse obrigatoriamente uma vacina, tirando de você o direito de escolher entre tomar e não tomar, e ainda esculachando com a imagem de muita gente, incluindo a minha, porque eu me lembro que a época da Covid, ao inverso do que se praticava, eu contava aqui no nosso telejornal, eu optei
por contar quantas vidas eram salvas e não quantas pessoas morriam. Todos os dias eu soltava foguete por vidas que eram salvas. Tantas pessoas foram salvas, tantas pessoas saíram de isolamento. E inverter essa tabela parecia incomodar tanto algumas pessoas que eram doentemente vetadas e, sabe, cabreciadas para pensar naquilo que era um padrão internacional. Padrão que saiu da cabeça deste homem, que agora deve muito lá no Congresso norte-americano algumas explicações. A coisa tá fedendo pro lado de Anthony Fauci, o Dani Bueno. Tantas vidas, né? Tantas vidas foram afetadas e muitas dessas pessoas que acabaram sendo hospitalizadas, em alguns casos até de crise psicológica, às vezes morreram por um mal-estar mais do que aterrorizante sobre a impressão de que estavam contaminadas e equipes médicas pareciam que estavam orientadas a classificar tudo quanto é tipo de mal-estar ou de morte como Covid. Isso tem que ser lembrado. Você acredita que muita gente morreu psicologicamente primeiro? Sim, porque o sentimento ele afeta, né, o organismo. Enfraquece, né? A tal da depressão, a tal da angústia. Baixa a imunidade, né? Afeta a imunidade e algum outro fator, às vezes até que já esteja incorporado no biotipo da pessoa, até mesmo câncer ou uma diabetes, ele vai aflorar com essa... Então, o terror que foi causado na humanidade tem que ser responsabilizado. Eu me lembro muito bem aqui no Brasil que foi criado um consórcio de mídia, de imprensa, de algumas outras emissoras que afirmavam peremptoriamente que todos esses protocolos eram irrevogáveis, eram de alguma forma ou outra... Não havia qualquer jeito de burlar, certo? E pessoas foram presas, né, simplesmente por nadar na praia, pessoas foram presas por trabalhar com seu comércio de máscara e tudo. Né, toque de recolher em alguns municípios, no Rio de Janeiro, houve muitos casos lá, pessoas que perderam seus comércios, né, e aí perde o comércio, entra numa depressão, fica num quadro... Aí, quantos suicídios? Quantos suicídios? Entendeu? Quem vai responder por tudo isso? Né? E o caso maior da figura do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi o único que não calou a sua voz, não teve medo de enfrentar o sistema, foi o maior acusado por um pseudo-genocídio que nunca foi causado por ele. Muito se fala, né? Nas últimas horas tem repercutido bastante. O mundo deve um pedido de desculpas a Jair Bolsonaro. E aqui, gente, nós estamos deixando de lado política, ideologia política. Não é por isso que Jair Bolsonaro está preso, é por uma outra situação, é outra discussão, não tem nada a ver com o Covid-19, mas é fato que ele foi chamado de genocida, é fato que ele foi xingado, esculachado, isso é fato. Mas, Oliveira, isso não é falas. Oliveira, tudo foi desencadeado através da Covid. E não vou... Pelo posicionamento do presidente. E não vou concentrar só na figura do presidente, não, porque ele é pessoa pública, ele tem que ter uma suportabilidade. Quem sai na chuva já sai para se molhar, sabe muito bem. Quantos médicos que contestavam, falavam, gente, cloroquina, ivermectina, trabalho preventivo. Não era só Jair Bolsonaro que defendia. Quantos médicos foram rechaçados? Eram automaticamente cancelados. Chamados de negacionistas. Desqualificados, chamados de negacionistas. Suas redes sociais eram excluídas, né? eram tiradas do ar. Sim. Enquanto isso, algumas emissoras traziam aliás, não é que traziam, qualquer Zé Mané que falasse a linguagem que estava sendo protocolarmente instituída por esse senhor aí, essa mente doentia, esse gênio do mal aí, falasse a favor disso, tinha espaço nas grandes emissoras.
com o pseudônimo de especialista. Agora, por que as grandes emissoras não estão dando cobertura? Porque ao a que está vergonha, acontecendo lá no Congresso? parte da culpa elas vão ter que assumir. Acabam se falarem, estarão assumindo parte da culpa, grande parte da culpa, principalmente aqui no Brasil, né? Foi um clima de perseguição, um clima de condenação e um clima de censura ao mesmo tempo. Oliveira Os e Dani profissionais realmente não podiam, né, se manifestar. Bueno, temos aqui provas. Se ficasse subentendido, o que poderia acontecer? Ficava por isso mesmo. A emissora, os apresentadores do Além do Fato estavam inventando história. Sim. Mentira. É desse jeito. Vamos ver um pouquinho do trecho do que foi o depoimento no Congresso norte-americano de Anthony Fauci. Para quem não reconhece essa figura, gente, ele simplesmente foi a referência internacional lá nos Estados Unidos que estabeleceu os protocolos mais utilizados, inclusive no Brasil: lockdown, máscara, obrigação de se tomar vacina, a rechaçar cloroquina e ivermectina, não aceitar como trabalho preventivo o uso desses medicamentos. Só que foi descoberto um verdadeiro diário onde ele fazia anotações e ele mesmo confessava a prática desse crime. Anthony Fauci deslizou, escorregou, esses documentos foram acessados por congressistas e aí agora eles estão apurando. Lá no Senado norte-americano ele foi recebido e preferiu o silêncio, invocando um respaldo legal que eles têm lá e que nós temos aqui, porque é aquela velha mania de tentar copiar tudo o que o norte-americano faz. Nossa Constituição, não diferentemente, é muito semelhante. Inclusive no artigo 5º também é o que dá o direito, né, garante alguns direitos fundamentais, direitos constitucionais aí para o brasileiro. Lá também eles têm. O artigo 5º dá o direito de não gerar provas contra si mesmo, de permanecer calado em plena sessão. Vamos acompanhar um trechinho, 30 segundos, do trecho do que foi o depoimento, ou quase isso, de Anthony Fauci. I've got the studies right here. There was a website that was tracking the random controlled studies. Here they are, showing 60, 70% efficacy of ivermectin. The same day you say there's no evidence, there was all kinds of evidence. Loved ones had to go to hospitals, had to sue hospitals. Just, would you try it? So I would want to know, to what extent were you involved in sabotaging hydroxychloroquine, ivermectin, and did you do that because you knew the only way you get an emergency use authorization for these drugs, these experimental gene therapy, was if there was no effective treatment, you couldn't get the emergency use authorization. So is that why you helped sabotage these cheap generic drugs in favor of remdesivir, which, by the way, nurses, are you aware of the fact that nurses called it run, death is near? Ali o trecho segue, né? Para você, a gente vai interromper aqui, não adianta deixar no ar um trecho sem a tradução, mas em via de regra, o senador pergunta em cima da ivermectina, da cloroquina, né? Que falando que o médico refutou, que rechaçou, mas sabia da eficácia desses medicamentos. Consta num trecho desse diário que foi descoberto. E dá a ele agora no finalzinho a oportunidade dele falar. Ali no trecho foi cortado, mas por 111 vezes o doutor Anthony Fauci invocou, através da mesma frase: por orientação de meus advogados, permaneço calado e invoco o artigo 5º, o direito de permanecer assim. Conhecida a quinta emenda. Quinta emenda norte-americana, que equivale ao artigo da nossa Constituição. É o nosso artigo 5º daqui, né? Temos foram muitas autoridades e muitas pessoas envolvidas, né, com mentiras nesse processo, nesse período crucial que nós passamos, que até hoje, aliás, hoje é que o reflexo está chegando. Aí quando eu falo... Tsunami, vem primeiro o rompimento da né? placa tectônica, certo? Depois vem a onda, que é o tsunami. Então hoje nós estamos recebendo essa onda no peito. E muita gente doente com esse reflexo. Na época, na ocasião, eu me lembro que quem comprou essa briga ferrenhamente, por questão política e financeira, principalmente por isso aqui, que teve muitos que enriqueceram de forma
exorbitante. Antônio Fauci foi um deles. Foi Então, um deles. vamos lá. João Dória, ex-governador de São Paulo. Sim. O que aquele camarada fez na época? Ele vendeu aquela Covaxin, não é? Covaxin? Ele vendeu aquela Covaxin como se estivesse vendendo picolé na rua. E ele enganjou, ele fez um engajamento terrível. Você entendeu? Agora, o que esse homem tem para dizer aqui para nós, os brasileiros? O que o João Dória vai dizer agora? Os artistas, pessoas bem-sucedidas que tinham condições de permanecer em casa 3, 4 anos se precisasse, falando para você ficar em casa e você sendo preso por defender o pão de cada dia, por dignamente tentar trabalhar numa época em que não se podia. Isso foi a maior covardia, rapaz, se você parar para pensar, Daniel. Não, quando eu digo gênio do mal, quando eu me referi a este senhor aí, que está agora de forma covarde, se esquivando de tudo aquilo que foi perguntado para ele foi sobre trechos que ele mesmo escreveu, né? Então, é porque toda a cronologia dos fatos revelaram que ele, por meio do governo Biden e daquela USAID, que também influenciou em eleições de países da América Latina, tinham fundos financeiros que financiaram o laboratório em Wuhan. O próprio laboratório de onde foi reformulado esse vírus, certo? Foi adicionado uma categoria de mutação no vírus e, segundo os relatos, um dos pesquisadores foi contaminado. E foi esse que começou a espalhar o vírus naquela cidade da China, lá na China. Dinheiro norte-americano financiando pesquisa, dinheiro público norte-americano financiando pesquisas na China, em laboratório chinês. Diz eles que um dos pesquisadores foram contaminados, mas será que foi mesmo ou será que foi propositalmente, né, lançado entre a multidão e de lá para cá se propagou? Porque o ponto zero da contaminação realmente era Wuhan. E hoje se descobre que esse senhor, que depois veio a ser o responsável pelos protocolos que foram copiados internacionalmente, inclusive pelo Brasil, de lockdown, de fica em casa, de máscara. As pessoas faziam coleção de máscara. Estava virando até um meme a coisa. Virou comércio também? Porque Virou tudo vira comércio. Eu andava praticamente bêbado de tanto álcool que eu usava nas mãos. Tá chegando mensagens, olha como vamos ver as mensagens. Olha como depois dessa, Cebolinha, vamos ver as mensagens. Mas é. Era muito álcool, moça. Olha a mensagem que nós estamos recebendo aí, é do Facebook, é isso? Do Facebook, olha lá, ó. O Carlos Antônio escreveu: eu perdi meu emprego porque não aceitei tomar a vacina. Eu também não tomei. Do Carmo: eu trabalhei no tempo do corona, coloquei minha vida em risco de morte. Não recebi nada por isso. E hoje não tenho mais saúde. Tomei 4 doses. Aí é que eu falo para você, olha os efeitos que nós estamos tendo por conta de uma vacina que foi ovacionada, que foi endeusada e que chegou ao ponto de ser dito o seguinte: quem não tomar não faz faculdade, quem não tomar não vai trabalhar, quem não tomar não acessa órgão público. Aquilo que sempre foi colocado, e aqui sem querer, ou até querendo sim. Tribunais fecharam suas portas. Tribunais, até querendo sim, porque não há nada mais justo do que defender quem merece. E aí uma coisa que eu sempre percebi o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro defendia não a interrupção da vacina para quem queria tomar. Quem quisesse tomar, podia tomar. Ele defendia simplesmente que a medida fosse facultativa. Quem quisesse tomar, tomava. Quem não quisesse, não tomava. Eu nunca vi uma loucura daquela numa fila, rapaz, para se tomar uma vacina com tanta gente querendo e morrendo sem tomar, e o povo insistindo em bater de frente e ficar insistindo em uma pessoa que não queria tomar. Chega a ser, soa num tom de burrice isso. Em vez de você limpar a pauta com todo mundo que quer tomar primeiro e voltar tentando convencer os demais, não. Eles ficavam, eu fico imaginando, para ilustrar isso, eu fico imaginando assim, é como se a saúde tivesse com uma seringa na mão, correndo atrás de quem não queria tomar vacina. E gente querendo tomar na fila,
querendo tomar, que era livre também, ignorado. morrendo, sendo ignorado por uma ignorância idiota, sabe? E por uma questão assim de querer quebrar uma tara por quebrar a liberdade de escolha das pessoas. É disso que estamos falando aqui. Não é de vetar quem queria tomar. Ei, aqui abre para nós três, por favor. Não é vetar, não era obrigar quem não queria a tomar a ivermectina, a tomar cloroquina. Eu tomei ivermectina, eu tomei cloroquina. O objetivo de muitos não era, ao contrário do que foi feito com a vacina, não queríamos, nós que defendíamos a medida na época, não queríamos nós enfiar ivermectina e cloroquina à força em quem não queria. Era deixar facultativo, quem quisesse tomava, quem não quisesse não tomava. Vacina facultativa, quem quisesse tomava. Ninguém me obrigou a tomar Agora não, estava com uma tara, universidades não podiam ser acessadas. Eu me lembro que sem comprovar a primeira dose, eu não conseguia acessar um colégio que eu estudei, um colégio agrotécnico, que eu estudei em Rondônia. Se eu não tivesse a carteirinha com a comprovação da primeira dose, eu não poderia voltar a visitar a escola que me formou. Você imagina? Então nós fomos obrigados sim. E agora muita gente vai ter que responder pelos efeitos que uma geração começa a apresentar oriundo da vacina. Muita gente vai ter que responder pelas mortes que ocorreram sem que elas tivessem chance do protocolo preventivo, com ivermectina e cloroquina. E muita gente vai ter que responder pelas pessoas que se suicidaram porque perderam seus empregos e faliram suas empresas. O mundo virou de ponta cabeça, né? Isso é fato. Todos nós passamos por isso, eu, você e todos. Graças a Deus estamos aqui para contar a história, certo? Qual foi a primeira atitude quando eu liguei a televisão e vi a notícia, né? Que tinha se espalhado um vírus mortal e que esse vírus estava chegando no Brasil, já estava chegando primeiro contaminado, etc., oriundo de Wuhan. Logo em seguida já veio a morte do médico lá, já executaram o médico e apagaram com ele, o cara que sabia tudo. Verdade. Você sabe disso? Teve esse fato que foi bem... Foi apagar o médico. Bem então, sinistro. Você sabe onde é que eu quero chegar, Dani e Oliveira, e amigos que nos acompanham? Eu quero chegar ao seguinte: estão muito próximos de descobrir o porquê desse vírus. Eu sempre tive minha tese. Na época do Biden como presidente dos Estados Unidos, havia aquela guerra fria com a China, né? Aquela guerra comercial, aquela guerra fria. Por quê? A China se sentia à vontade, deitava e rolava em cima dos Estados Unidos. Então eles tinham uma guerrinha fria. E o Trump, claro, entrou para botar regras, né? Ele se elegeu, inclusive, em cima disso. E naquela ocasião surgiu esse vírus. Para mim foi totalmente proposital. Não existe outra forma. Foi proposital lançar o vírus. E esse cidadão, o Anthony Fauci, ele vai ter muita coisa. Se ele abrir a boca, ele vai ter que ficar falando uns 10 anos para poder esclarecer ao mundo, né? Nós deixamos de divulgar algo muito importante aqui. Biden, antes de deixar o governo dos Estados Unidos, deu a esse cidadão, Anthony Fauci, um perdão previdencial sem ele ser nem culpado. Já deixou preventivo. Uma sombra de acusação. De 2014 até os próximos anos. Tá parecendo no Brasil essa coisa. Já sabia que ia dar problema. Olha para você ver. Olha para você ver o drama. Assumir uma culpa que não tinha nem sido atribuída a ele ainda, Dani Bueno. Imagina. Foi só mudar o governo que a coisa voltou a ser séria, né? Eu fico imaginando as pessoas que tiveram seus parentes perdidos nessa... Houve a epidemia? Houve. Mas foi um vírus projetado e fabricado... Pandemia, né? Pandemia, para um controle mundial de natalidade. E isso tudo está sendo revelado. E pesquisas estão avançando nos efeitos dessas vacinas sobre a população, principalmente a Pfizer. A Pfizer já reconheceu, em termos científicos, que a vacina dela pode causar trombose, problemas cardíacos e outros efeitos. Então, se já há um meia-culpa de um dos maiores laboratórios do planeta, a Pfizer dispensa apresentações, certo?
Imagine os menores que acabaram sendo introduzidos para que houvesse um volume de vacina, laboratórios muitas vezes desconhecidos, e que agora, diante de várias mortes de pessoas jovens ou idosas, não importa, mas que antes da vacina não apresentavam qualquer tipo de problema cardíaco, vascular ou de outra natureza, agora mortes posteriores ao episódio da pandemia, que mesmo vacinados acabaram morrendo por outras causas, precisam vir à tona. Pesquisas avançam a respeito dos efeitos dessas vacinas e muita coisa ainda, muitos pingos nos is ainda precisam ser colocados. E principalmente este senhor, que foi, então, o arquiteto dessa fraudemia, não só como o principal originador da produção do vírus, mas depois como controlador do controle de massas, ele tem que ser, eu diria assim, ó, sem menor sombra de errar, que após todas as provas serem apuradas, ele vai ser classificado no mesmo patamar de um Hitler da nossa era. Porque esses milhões de pessoas que morreram por causa desse atentado biológico, certo? Para controle na Terra. Tem várias pessoas grandonas, tá igual a Alta Floresta, que tem muita gente grande envolvida por trás. Inclusive, cita-se o nome de Bill Gates. Quando tudo isso for apurado, essas pessoas serão classificadas nesse patamar. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. O negócio está sacudindo o mundo, essa é que é a verdade. Agora, para tranquilizar o público de casa, gente, a gente está falando de algo que, graças a Deus, já está, né, foi amenizado, passou, né? Passou, vida que segue, tem as sequelas que a gente sabe que existem. Eu venho acompanhando, para quem viveu gerações e gerações como eu, né? Não me considerando um velho, viu, Dani Barcelo? Não me venha com essa gracinha na sua. Você dá essa risadinha aí, eu já fico pensando. Engasguei aqui, coisa. Desculpa. E você também, tá? Não, eu o senhor também tá Depois daquela do álcool ali, mas assim, eu já não preciso falar mais nada. falando sério agora, eu estou tentando falar sério. Falando sério, para quem viveu várias gerações, como eu vivi, né? Graças a Deus estou aqui firme e forte e passei por essa turbulência, porque o que funcionou muito bem para todos os seres humanos, Oliveira e Dani, foi isso aqui, cabeça. Psicológico. O principal foi o psicológico. E o que matou muita gente também foi isso aí. Foi exatamente. O que salvou as pessoas foi o psicológico e o que matou as pessoas também foi o psicológico. E graças a Deus estou aqui, estou bem, estou com saúde, graças a Deus está tudo certo, produzindo. Mas o que eu quero dizer, onde eu quero chegar é o seguinte, acompanhando essas gerações e vivendo atualmente, houve uma mudança crucial, brutal na humanidade, de uma forma gigante, que eu observei. Acabou-se muitas coisas maravilhosas que a gente tinha no nosso mundo. Rodas de conversa. Acabou, né? As rodas de conversa, acabou-se aquele calor humano, aquele abraço, aquele afeto. As pessoas hoje são, desculpa colocar, eventos. As pessoas hoje são frias, dificilmente você recebe um abraço. Antigamente você ia nos bailes e dançava agarradinho com a sua namorada, músicas românticas, etc. Isso não existe mais. A época áurea do romance... Parou para imaginar quanto o mercado tecnológico ganhou com isso? Os convívios passaram a ser muito mais virtuais, os trabalhos passaram a ser muito mais remotos. Não tem algum interesse por trás de toda essa situação? Acho que é proposital. Quem que é um dos grandes aí apontados como... Você citou um deles aí. Você não, né? Você citou que ele foi citado. Que está sendo amplamente confirmado. Você citou Bill Gates. Vamos lá. Olha o avanço que deu a internet, a globalização. Vocês se lembram de cenas bizarras? Eu me lembro de certa ocasião assistir na rede social uma pessoa dirigindo um carro, parecia uma garrafa PET, toda plastificado. E ela, quando baixava o vidro assim, ela jogava álcool para fora. Uma coisa que afetou o psicológico, a mente das pessoas. Aquela outra cena do Luciano Huck abraçando um convidado por trás de uma cortina de plástico,
Não sei se vocês se lembram. Quanto sensacionalismo, né? Essa imagem voltou à tona agora esses dias. Ô, Dani, esses artistas, esses artistas, esses políticos que quanto que não contribuíram para essa crise emocional. E agora, cadê vocês? Você quer ver, Dani, onde vocês estão agora para pedir desculpa para toda a população brasileira, pelo menos no nosso país, tenham essa vergonha na cara? O que eu mais achava bizarro era estar atravessando a rua e ver uma pessoa de máscara com o vidro do carro fechado. Era bem isso. Eu falei, é louco. Ó, falar em psicológico, vamos seguindo aqui, porque é um verdadeiro teste psicológico também o que está acontecendo na política mato-grossense, né? Muito assunto aí. Tem muito assunto pela frente. A gente vai dar uma embalada aqui para falar agora da tensão nos bastidores, principalmente por causa de um antídoto chamado Janaína Riva. Nossa. Meu Deus, como a mulher pegou preço. Essa tá terrível também. Essa pegou preço e agitou o tabuleiro da política em Mato Grosso. A aliança entre o PL e o MDB, partido presidido por Janaína Riva. E o PL, encabeçado numa chapa majoritária ao governo do estado, pelo seu sogro, o Wellington Fagundes. Foi ela mesma, inclusive no áudio, eu quero colocar, só inverter esses dois primeiros materiais aí, colocar o áudio dela primeiro, Rian, se possível. Ela mesma tratou de anunciar já aos correligionários que a aliança estava fechada. Vamos ouvir. Dados, atenção, comunicado da presidente, quero falar com todos os nossos candidatos a deputados estaduais, candidatos a deputados federais. Nós acabamos de fechar uma aliança com o Partido Liberal. Então, eu gostaria de comunicar a vocês em primeira mão. Foi agora à tarde, falei há pouco com o Valdemar Costa Neto, e a aliança está fechada. Então, nessa segunda-feira, nós vamos reunir com os candidatos a estaduais, candidatos a federais também, para terminarmos de fazer os ajustes da nossa convenção. Um grande abraço a todos vocês e vamos juntos, rumo a Brasília e rumo à vitória. Folha Capital é a fonte, né, que divulgou esse áudio. O Wellington Fagundes também anunciou a aliança. Vamos conferir. Em primeira mão, Ronaldinho, a candidatura do Zé Medeiros na nossa chapa, junto com Janaína Riva também na nossa chapa, os dois senadores já definidos numa decisão do PL Nacional. Parece que tinha uma objeção do Medeiros ao nome da Janaína. Essa situação já foi contornada? Inicialmente, a ideia era ter uma chapa com um único candidato, mas nós precisamos somar, principalmente a partir do momento que o senador Jaime Campos não teve a oportunidade de ser candidato. Eu sempre coloquei muito claro que o melhor para a democracia era mais candidatos, para que a gente pudesse, cada um, colocar as suas ideias. Mas, infelizmente, não deixaram o senador Jaime Campos ser candidato, assim como também não queriam a candidatura do Wellington. Queriam que fosse para o WO, mas não será para o WO, será para o WF, viu? Inclusive, com agora o apoio também do senador Jaime Campos, nós vamos estar juntos. Por isso estou anunciando aqui, fruto de uma reunião que já fizemos ontem, já homologado pelo nosso partido nacionalmente e também já definido com a aceitação por parte do Medeiros, do Odílio Balbinotti. Tudo isso nós estamos aqui antecipando para você, em primeira mão. Nessa composição, a vice de Wellington Fagundes pode vir do Podemos, pode ser indicado pelo grupo de Max Russi? O Max Russi tem a prioridade na indicação. Ele sabe, conversamos muito. Dessa reunião, o Max Russi participou e, claro, queremos todos estar juntos. A importância que representa o Max Russi como presidente da Assembleia. O Max é a figura principal que nós estamos elegendo para poder ajudar a coordenar junto com Jaime Campos e outros pontos. Olha, vamos conferir agora algumas reações de lideranças do próprio PL em Mato Grosso. Pode dividir o mosaico aí, deixando-nos na tela também, para que a gente reaja às reações que aconteceram, né? Porque são reações e reações fortes. Só para você ter uma ideia, essa foi a reação do deputado estadual Catani, é uma das lideranças do PL, que diante da divulgação, né, e da confirmação da aliança PL-MDB, em síntese, ao Media News, ele disse: surpresa desagradável, se o Wellington estiver no palanque com o MDB, eu não estarei.
Outro que também se manifestou em nota nas suas redes sociais foi o prefeito Abílio, da capital, Cuiabá. Não estarei com o MDB, não posso ser incoerente. O Botelho, que foi meu oponente em Cuiabá e fala mal de mim e do Bolsonaro, está no MDB. O Thiago, que foi oponente do Cláudio em Rondonópolis, está no MDB. O Léo, que foi contra o Manique em Primavera do Leste, está no MDB. O Calil, que foi contra a Flávia em Várzea Grande, está no MDB. Minha vice, que mudou de partido, critica o Bolsonaro e me critica, foi para o MDB. Brigamos na última eleição e continuamos oponentes. Agora querem colocar todo mundo no mesmo ônibus e fazer de conta que somos amiguinhos. Não dá não. Se meu partido em Mato Grosso juntar com o PT por fidelidade partidária, tenho que apoiar o PT? Perguntou. Não esperem isso de mim. Ou me liberem, ou me tolera, ou me expulsa. Fala forte do prefeito Abílio aí da capital, né? E não foi o único. Nós tivemos outras reações também, mas tivemos uma reação positiva que a gente mostra, que é do Ranalli aí, olha. O Ranalli já era favorável e defendia a aliança com a Janaína, né? Pela proximidade entre os dois, ele sempre considerou ela como uma personalidade feminina forte na política mato-grossense e comemorou como um super triunfo. Ranalli vê Janaína como um super triunfo e alfineta prefeitos do PL. Trunfo, né? Desculpa. Tem que aprender a obedecer, escreveu aí o Ranalli, dividindo a opinião diante dos outros, uma pegada um tanto quanto mais radicais ali numa forma de pensamento, né? PL rachado, Dani Bueno. Como diz o cuiabano, moiou. Moiou. Moiou e moiou feio, porque eu não esperava reações tão de personalidades tão marcantes e definidas do PL, que praticamente carregam o partido em termos de votos, né, nas costas. Prefeito de Cuiabá, o Medeiros, Abílio, Medeiros, Abílio, a Flávia Moretti, Flávia Moretti, Várzea Grande. Tem mais um outro. Cláudio, Rondonópolis. Todos esses é o PL raiz. É o Catani. E o Catani. Sim, Catani. Catani de dentro da cozinha da família Bolsonaro. Então percebe-se que existe dois PLs no Brasil. Sim. O PL que é raiz e não desapega dos princípios, de todas as diretrizes do Bolsonaro, mesmo preso, mesmo tudo, e o PL Valdemar. Talvez o conceito que é o grande negociador e que alinhavou essa vinda da Janaína. Lembra que eu falava que ela não ia abrir mão do Senado? Sim. Não ia de forma alguma? Para vice, né? Porque muita coisa, aquilo lá foi uma isca jogada justamente para que o PL ficasse com medo de comprometer a candidatura do Wellington. Aqui no Mato Grosso, igualmente você mencionou aí a nível nacional. E não sei não se com participação do Wellington, tá? Essa isca aí. Com certeza. Porque nós temos também dois PLs no estado de Mato Grosso, né? Talvez o nome raiz deva ser atribuído à ala contrária do que você mencionou. Porque raiz entende-se primórdios, essência, lá de trás, né? O PL lá de trás é o PL do Valdemar. É o PL do Hélio Fagundes. O novo PL é o PL que veio com a injeção de Bolsonaro e tudo mais. Só que você utilizou a nomenclatura raiz fazendo menção mais àquela questão da direita raiz. Né? Pelo menos o que não se permite misturar com figuras que tradicionalmente sempre foram aliados da esquerda, como o MDB de Carlos Bezerra, MDB de Michel Temer, MDB que antes era PMDB, certo? Sempre foi de centro-esquerda e agora vai chegar dentro do partido, do maior partido de direita a nível nacional, como se fosse velhos amigos e como se tivesse mudado de mentalidade. Não mudou e nunca vai mudar. Então o risco é grande e é uma manobra, como que eu disse, que eu acho que é do próprio Wellington, que percebe-se que ele está com a moral toda dentro do partido e está fazendo e desfazendo, a ponto de o próprio candidato único, né,
que esperava-se que a direita escolhesse 2 senadores em Mato Grosso, que poderia ser o Medeiros e o Galvão, por exemplo, mas nunca Janaína e Medeiros. Josias, Dani Oliveira, muita gente colocou o nosso ex-governador como uma jogada de mestre, eu coloquei como jogada de mestre, né? Outros colocaram como uma traição, etc, tal, né? Tentando condená-lo, né? O Mauro, quando aconteceu a convenção do partido do União Brasil. Do União Brasil, certo? Certo. Ok. A mesma forma que eu estou vendo aí, essa jogada do Wellington. A mesma forma. Foi tudo tramado, foi tudo arquitetado, etc e tal. O que eles esqueceram é que políticos conservadores, que você colocou, políticos que têm uma ideologia, que escolhem uma ideologia a seguir, esses aí, meu amigo, isso aí você não compra assim, não. Não tem barganha. E o que não se faz pelo tal do voto? Então é todo mundo atirando para todo lado. E eu vejo aí, em todo esse cenário, eu vejo um conforto total da Janaína. Com certeza. A bem da verdade, pela pouca experiência que eu posso carregar aqui e dizer, é o seguinte: você tem uma ala muito forte, que é a ala dos bolsonaristas, né, capitaneado pela raiz do Bolsonaro ali, que utiliza um partido emprestado. Bolsonaro não conseguiu formar o seu partido. Sim. Então ele usa emprestado o partido de Valdemar, que gosta, e eu estive com o Valdemar, posso te dizer isso porque eu estive com ele, e ele brilhava os olhinhos ao dizer: o Bolsonaro é um fenômeno, ele é dono do partido. Bolsonaro está numa casa alugada. Mas quem quer o PL antes de Bolsonaro? Não era nada. Exatamente. Simplesmente é uma faca de 2 gumes. Mas veja bem, as essências sempre vão... Por que há o racha? As essências prevalecendo. Tanto a essência raiz, como o Dani citou, como a essência de quem já tem uma certa experiência política e defende a tese do seguinte: política não cisca para fora, cisca para dentro. Política não se admite radicalismo. Política não admite só vai ficar nós, só o cerno, só quem pensa assim. Tem que aprender a lidar com os diferentes. Eles passaram a vida toda lidando assim e aprendendo assim e não acreditam numa nova possibilidade. E, sinceramente, eu também não acredito. Porque você... Veja bem, a política é a arte de lidar com as diferentes. A política é isso. Um governante, quando ele ganha uma eleição, ele vai governar para todo mundo. Inclusive para a esquerda, para a direita, para o centro, para o raio que o parta. Né? Ele vai ter que aprender a lidar com essas diferenças. Então, quem faz política querendo segmentar e implantar o radicalismo e querendo ter ali só aquela essência, a tendência dele é fracassar e acabar. A tendência é essa. Quem não cisca para dentro, cisca para fora, vai reduzir até acabar. A política, a arte da política acaba sendo a possibilidade, a arte de engolir o sapo, né? Lembrei do fato, a arte de conviver com os diferentes. No meu entendimento, está fadado ao fracasso qualquer tipo de pensamento partidário segmentado demais. E esses políticos mais tradicionais, o Hélio Fagundes, o Valdemar, que são os caciques dos partidos, eles não vão acreditar na tese raiz. Nunca, jamais. Então o PL vai ser rachado por esse motivo. Porque simplesmente o Bolsonaro está numa casa emprestada. E a casa não consegue outro inquilino tão forte como o Bolsonaro. Então um precisa do outro. E isso está refletindo nos estados. Tenho saudade, Oliveira e Dani, eu tenho saudade na época que nós tínhamos PMDB, PFL, PDS. Era 4 partidos, 3 ou 4 partidos. Hoje é uma leira, né? Hoje nós temos centenas, milhares de partidos, certo? Aí o fundão fica pequeno para distribuir para todo mundo. Generalizou demais, estragou o que era bacana, o que era bonito. Porque você tinha um lado. O que você é? Eu sou PMDB. A minha ideologia é PMDB. Aí hoje você, Dani, não, eu sou PFL. Hoje é muita turma, hoje é muito grupo para equalizar, né? Então, ficou difícil. Aí fica complicado. A né? história mostra que esse neoliberalismo nem sempre acaba bem. Se nós tomarmos, por exemplo, a história do PT raiz, que tinha por base grandes princípios populares e, ao mesmo tempo,
poderiam até na época ser classificados como comunistas, mas era de distribuição social. Ao longo do ponto que assumiu o poder, né, o presidente eleito, eu não tenho o menor receio de confessar que eu votei na primeira eleição no Lula, porque existia todo um clamor de mudança no Brasil, né, contra o controle nós tivemos, foi bem após a queda do Collor, que foi uma decepção generalizada, que dizia que ia prender todos os marajás, os capitalistas do Brasil, que estavam destruindo a economia, e houve o oportunismo tanto do Fernando Henrique, depois veio Lula, e aí a esquerda assumiu o poder. Só que hoje, se nós formos olhar há poucas décadas para cá, os criadores do PT abandonaram o partido porque houve uma prostituição interna, houve um desfacelamento de toda aquela estrutura que organizou o partido, que criou o partido, e hoje o partido é visto como um barco, né? Um barco podre. Então, uma cesta podre, né? De maçã podre. E que a população brasileira acaba identificando quem está certo e quem está errado. Mas eu vejo assim, tem que haver a fidelidade partidária, a fidelidade ao estatuto do partido, certo? E isso é imexível, como diz o outro, a partir do momento que você se torna ali um candidato ou membro. Eu não sei se é imexível, Dani, porque é o seguinte, eu vejo ali, por exemplo, cadê aquela reação do vereador Ranalli? O vereador Ranalli hoje ele diz, mas olha como que eu estranhei essa reação dele. Mas olha como que eu lembrei de Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Fazendo jus a isso, porque ele escreveu assim, olha, Ranalli vê como super trunfo, alfineta prefeitos de PL, tem que aprender a obedecer. Só que o Ranalli que a gente conheceu lá em 2018 não obedecia, não. Eu lembro até hoje do Ranalli montando, porque ele foi pro PROS, e ele escreveu o seguinte, meu time é o mesmo monto. E contrariando, inclusive, os partidos, a orientação do partido. Então, assim, o ser humano, ele é mutável. Hoje eu penso uma coisa, amanhã eu penso outra. E você pode mudar de opinião? Sim. Agora, o que se questiona muitas vezes é a essência, os princípios, os valores. Né? Porque aí é aquela questão de quem guarda e quem não guarda. Quem não viu, a gente mostra agora, por exemplo, olha como que a coisa está tensa. Dentro do próprio grupo, o Wellington Fagundes tentou forçar ali um apoio do Bolsonaro para Janaína Riva, que é nora dele, cara. Sangue prevalece, não adianta falar, estava escrito isso. Ele agarrou o Flávio Bolsonaro às pressas numa convenção, que ele participava junto com o Flávio, e até a escrita, você vai perceber na legenda, tá assim como se fosse um apoio bolsonarista. Mas se você prestar atenção nos detalhes do vídeo, não foi bem isso que Flávio Bolsonaro refletiu na sua fala, não. Presta atenção na tentativa forçada de Wellington Fagundes de querer arrancar da boca do Flávio Bolsonaro um apoio para Janaína. E o Flávio Bolsonaro não cita ela, cita o Zé. Quem ele fala quando ele cita o Zé? Medeiros. Veja. Flávio Mato Grosso, 22! Vamos, Grosso, vamos resgatar o Brasil, resgatar o nosso agro, Wellington, vamos com tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Mato Grosso é 22, o Brasil é 22. E senadores, Zé Medeiros e Janaína Riva! Valeu! Vamos lá! Vai lá! Percebeu, né? O Wellington Fagundes, deixa aquela parte inicial com a escrita, volta o mosaico na tela, pode deixar a gente aqui também, ô Rian? Porque é o seguinte, o Zé Medeiros, ele cita ali, senadores, Zé Medeiros e Janaína Riva. Quando ele está falando o nome de Janaína, se você perceber, eu vou pedir para colocar esse trechinho novo, Flávio Bolsonaro não cita, ele fala, vamos para cima, Zé. Ele só diz isso, vamos para cima, Zé. Ele pegou o Flávio de surpresa, tá uma multidão em torno dele ali, ele já falou assim, ó, grava, a hora que eu pegar na mão dele eu vou falar. Você já grava e é aquela jogada midiática, né?
Às vezes o Flávio nem tá por dentro do caldeirão que tá vivendo o Mato Grosso. Vamos ouvir de novo, para não restar dúvida. Não precisa nem ser do começo. Pode deixar transcorrer o vídeo do jeito que tá indo aí, ô Rian. Eu só vou pedir para você daqui a pouco subir o som. Mas a legenda aparece ali tentando forçar, né? Um apoio que não existe. Só sobe o som pra gente, Rian, fazendo um favor. Flávio, Mato Grosso, 22! Vamos juntos, vamos resgatar o Brasil, resgatar o nosso agro, Wellington, vamos com tudo, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Mato Grosso é 22, o Brasil é 22. E senadores, Zé Medeiros e Janaína Riva! Valeu! Vamos lá! Bora Zé pra cima, né? Tamo junto. Ele não cita o nome da Janaína, apesar da insistência de Wellington Fagundes. Então você vê nas entrelinhas aí que o PL é rachado. De uma ala, Bolsonaro. Outra ala, os velhos caciques. Valdemar da Costa Neto, o Wellington Fagundes, no caso aqui, no estado de Mato Grosso. E quem não gostou nem um pouco também dessa aliança foi aquele que vai ter que dividir os banners da vida nos palanques com a Janaína Riva, o próprio Zé Medeiros. Vamos ouvir o que ele disse. Nós merecíamos sermos ouvidos. Os bolsonaristas mereciam ser ouvidos. Afinal, o voto que tem levado toda essa grandeza do PL tem sido o voto bolsonarista. Merecíamos ter voz. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. O presidente Jair Bolsonaro continua preso. Centenas de brasileiros também estão presos injustamente por terem defendido o que acreditam. Nossa obrigação como bolsonarista é eleger quem tenha compromisso real e inabalável com a liberdade das pessoas. Quem tenha coragem de enfrentar o sistema e não abaixar a cabeça. Eu quero deixar claro, a minha linha continua sendo a linha do presidente Jair Bolsonaro. Sem desvio, sem arrodeio, sem minhas palavras. Por isso, olhando para a decisão que foi tomada em Brasília sobre a chapa do Senado aqui em Mato Grosso, eu preciso ser sincero com vocês. Eu não concordo. E não concordo principalmente com a forma como essa escolha foi imposta. Quando a decisão veio de cima para baixo, sem um diálogo, a gente corre risco de enfraquecer exatamente o que mais precisamos. A unidade verdadeira, comprometimento com a libertação dos nossos. Eu continuo no PL, continuo bolsonarista, continuo na luta. Mas não vou fingir. Não tem como fingir que está tudo bem, que concordo com tudo só para agradar. Nós vamos continuar firmes, com a cabeça erguida e com o mesmo objetivo: libertar o presidente Jair Bolsonaro e todos os presos políticos. Um grande... A essas horas, Oliveira, eu juro que eu gostaria de saber a opinião do Jair Messias Bolsonaro. Não pode estar censurado? Sim, mas eu gostaria, se ele não tivesse censurado, seria maravilhoso ouvir qual é a opinião dele. Bom, primeiro que eu acho que nem estaria acontecendo isso. É porque com o líder, ele não está censurado à toa, né? A justiça sabia que se deixasse ele poder, se deixar Bolsonaro falar, ele é o líder, então ele consegue equalizar isso. Claro. Ele não foi censurado à toa. Ele foi censurado, já é uma jogada sistêmica. Agora, dá para ver na cara do Medeiros, né? Que ele não desceu. Não, não engoliu não. Não engoliu não. Mas tolerância pede para que ele permaneça no PL e aguente a pressão ali. Vamos fazer um break? Rapidinho a gente volta para confirmar o que ontem foi cogitado, né? A propriedade legal dos veículos mostrados no escândalo do VAF, principalmente a SW4 preta. É sim da Prefeitura Municipal. Até já. Há 10 anos, a Prev Simples ajuda você que trabalhou a vida inteira e que precisa a conquistar o seu benefício. Eu me chamo José Maia, me aposentei pela Prev Simples e chamo para você vir também. São milhares de pessoas aposentadas e beneficiadas, milhares de histórias que mudaram de vida. Aposentadorias e benefícios é na Prev Simples. Seu benefício, simples assim. Pois é, estamos de volta. E estamos de volta com uma necessidade de... primeiro, eu já fiz isso no início do programa, né? Pedi minhas desculpas aqui porque ontem eu me equivoquei. Reparei já o meu erro aqui. Estou com um documento levantado por Dani Bueno do carro que apareceu no despejo de integrantes do VAF no centro de Alta Floresta. Aquela SW4 preta que está ajudando ali num sábado pela manhã, em um processo de mudança repentina, né?
até com o apoio da polícia ali para evitar confusão e tudo mais. O técnico professor Amauri, o Leonir, que é o presidente do VAF, e o uso desse carro, que eu quero crer que seja por uma autorização superior. Alguém autorizou o uso desse carro num sábado pela manhã para esse fim. Agora, parece que o uso desse carro é mais comum do que se pensa, Dani Bueno. Resta saber quem é essa pessoa poderosa dentro da prefeitura, dentro do Poder Executivo, que autorizou um carro dessa marca, né, com esse naipe de motor e tudo mais, e descaracterizado, porque passa a surgir vários questionamentos na mente de todos nós, né? Se nem o secretário de esportes do município anda num carro dessa natureza, como é que pode um subordinado dele, né, um técnico, um preparador físico, ainda que seja da seleção de Alta Floresta, mas é um professor, um servidor como qualquer outro colega dele ali, ter a regalia, né, de um veículo desse à sua disposição 24 horas, já constatamos, já temos prova disso. O carro dormia a bel prazer do senhor Amauri, para ele dar os seus rolês noturnos, dormia, porque todo e qualquer veículo, entendam, todo e qualquer veículo do município de Alta Floresta ou qualquer outra prefeitura no Brasil, ele necessariamente tem que permanecer, após o expediente de horário de serviço público, dentro do pátio da frota do município. Com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções do prefeito, que precisa sair, viajar de madrugada, que precisa ir para cá ou para lá. Um ônibus escolar na zona rural, uma coisa assim. Então, ocorre que esse cidadão fica à disposição dele, esse veículo descaracterizado, que já existe a lei. Todo e qualquer veículo de alta... Existe a lei. Eu vou trazer a lei. Assim como eu trouxe o documento do carro. Esse veículo está irregular, andando de forma ilegal. E digo mais. Você, cidadão, qualquer um, se eu pegar esse rapaz no meio da rua, após o horário de serviço, eu vou dar voz de prisão para ele. Qualquer cidadão pode dar voz de prisão a qualquer momento para esse rapaz, porque está usando de forma descaracterizada e irregular. Esse carro não pode permanecer ou na casa dele, não pode dormir na casa dele, não pode... E se quem autorizou ele a ter essa regalia, essa benesse, que nem o secretário de esporte do município anda num carrinho branco do município, com adesivo do município, ou uma caminhonete, que eu já vi, ou no carro particular dele. Esse é o carro dormindo. Esse é o carro dormindo não, né? Mas na frente do hotel, onde ele permanecia hospedado, como se fosse um veículo particular. A placa está aí, foi levantado, é um veículo de propriedade do município de Alta Floresta, que está à disposição de uma pessoa que foi aí, que está sendo apontado como como o maior golpe da história do município em termos de prejuízos econômicos, tanto para o comércio como para atletas. Então, de onde vem esse poder todo desse senhor, desse Amauri? De onde vem essa liberdade toda concedida? Olha lá o placo. A gente está vendo o documento ali. Vou pedir para arrastar para o lado, o Rian, fazendo uma gentileza. De um lado está o QR Code, do outro está as informações oficiais, onde oficializa ali, ó. Deixa esse lado dividido a tela, por gentileza. E com a palavra, o senhor secretário de esportes atual, Amauri, que já existem outros documentos que o senhor tem concedido muito espaço para o senhor Amauri também. Para o senhor vir aqui. No caso, você se referiu. Eu estou me referindo ao Zamir Mendes. Tá ali, ó, município de Alta Floresta. Por que esse carro fica na mão desse senhor? Carro oficial, município de Alta Floresta. Pode dividir a tela com o veículo, mas coloca o veículo do outro lado que eu acho que vai funcionar. Isso, Rian. Funcionou também, é o que importa. Do município de Alta Floresta, portanto, desfeita ontem a confusão que eu mesmo provoquei aqui ao citar, né, que o veículo tinha grande chance de não ser, porque eu olhei um veículo descaracterizado, né? E aí o que acontece? Não é salutar nem um pouquinho, não é moral nem um pouquinho
que um veículo oficial do município seja confundido com um veículo particular. Por que tem que ter o timbre? Por que tem que ser um veículo? Não é serviço reservado de inteligência. A prefeitura não é polícia para ter um serviço, uma agência de inteligência que necessita de um carro descaracterizado. O carro tem que ter identificação oficial através de um timbre para que toda a população saiba e monitore aquele veículo e saiba que aquele veículo não é e não pode ser confundido com um particular. Inclusive, esse carro é um carro de luxo, não é um carro comum. Não. É um carro de trabalho. Para atender serviços... É um carro de luxo. Rotineiros do município, inclusive o carro do prefeito, porque se está descaracterizado, supõe-se que quando vai viajar para algum outro estado, algum outro município, pode sair à noite a seu bel prazer, não pode. Prefeito nem secretário que estiver na capital de Cuiabá e for pego em barzinho, em festinha, com carro do município, também pode ser preso. Vamos começar a fazer Alta Floresta ter as suas leis respeitadas, as leis... E já se sabe, nós estamos com outro documento aqui, ó. Hoje a gente não vai entrar nesse assunto não, porque o nosso programa terminou, são 14h30, mas esse outro documento, nós estamos com 2 na mão. Esse outro documento se refere a esse outro carro, aí o Rian vai colocar ele um pouquinho na tela. Que pertence ao gabinete do prefeito. Que é do gabinete do prefeito municipal. E é um veículo bem mais novo que aquele, mas do mesmo modelo, da mesma categoria. Então acabou que a investigação jornalística descobriu que a prefeitura tem mais carros descaracterizados em seu nome. E esclarecimentos precisam ser dados. Mas isso é assunto para amanhã, porque o Além do Fato terminou, Dani Bueno. Alô, Tribunal de Contas. Alô, Ministério Público de Alta Floresta. Né? Vamos sair do berço esplêndido. Um beijo no coração de toda a nossa audiência maravilhosa. Josias Gomes, dorme com mais essa. Até amanhã. Como é que dorme com esse barulho? Nem com o maior calmante, nem com a cacetada na cabeça, você não dorme com um barulho desse. Mas vamos lá, né? Vida que segue. Fazer o quê? Estamos aqui para isso, gente. Para esclarecer os fatos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. E fiquem de olho, porque amanhã a gente volta a esse assunto em relação a esse outro veículo também, mais desdobramentos que eventualmente a gente conseguir acesso. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue na melhor, continue na Record. Além do Fato. Oferecimento Preve Simples. Seu benefício. Simples assim. Há 10 anos, a Preve Simples ajuda você que trabalhou a vida inteira e que precisa a conquistar o seu benefício. Eu me chamo José Maia, me aposentei pela Preve Simples e chamo para você vir também. São milhares de pessoas aposentadas e beneficiadas, milhares de histórias que mudaram de vida. Aposentadorias e benefícios é na Preve Simples. Seu benefício, simples assim.